Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Aqui é pilar da Igreja Católica, né? Os três pilares. O magistério, a tradição e a escritura. Estão integralmente unidas. Nem a escritura está acima do magistério, nem o magistério está em cima da escritura, nem a tradição. Ambos são da mesma fonte, do mesmo espírito. Porque em duas torneiras não jorra duas águas. Então, a verdade será conhecida pela igreja, pelo magistério, que é o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Por isso que é a rincha protestante, cara. Se você seguir só a escritura, lema, reforma protestante, somente a escritura, somente graça, somente a fé, a escritura vai se contradizer. Porque não vai ter um magistério e a tradição que é autorizado a interpretar a Bíblia. Se você for buscar a tradição, o magistério e a escritura se torna infalível. Pois que a escritura, com o magistério, com a tradição, refuta qualquer herege. Qualquer heresia protestante. Porque somente a escritura, as pessoas vão ter interpretação pessoal. E através da própria interpretação pessoal, vão surgir várias igrejas. Por isso que a tradição, o magistério e a escritura estão unidos. Para se tornar infalível. Para ser o veículo da verdade. Fonte divina da verdade. Confiado a quem? Aos apóstolos. Confiado a quem? A tradição, magistério e escritura. Confiado quem? Aos bispos. Confiado quem? Aos padres, que são os sucessores dos apóstolos, encarregados de manter a integridade vinda do magistério, da tradição e a escritura, para não se contradizer. Somente a escritura se autocontradiz. Por isso que surgiu essa igreja protestante. Através dessa uso pessoal, sem a visão magistério, sem a tradição, aconteceu isso aqui, ó. Vão pregar vários Jesus diferentes. Segundo Coríntios 4, vai dizer isso, ó. Olha só. Por isso que a rincha do protestante contra o catecismo, que o catecismo combate eles. Mostra a doutrina da igreja, de acordo com o fundamento dos apóstolos, que foi pregado, que foi anunciado, que manter a integridade. Aqui, ó. Se eu somente seguir a escritura, vai surgir isso aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando, vós outros Jesus diferente daquele que você tem pregado, ou você está de receber outro espírito, ó, diferente do que haveis recebido, outro evangelho, diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. Olha só, guiado pelo outro espírito, sem a visão do magistério, sem a tradição, somente a escritura, uso pessoal, interpretação pessoal, divisão, várias igrejas, heresias, que vão perseguir a igreja, que vão perseguir o fundamento, que vão perseguir a integridade que a igreja manteve. Como foi pregado o evangelho? Como foi anunciado o evangelho? De duas maneiras. Oral, depois por escrito. Pela mesma fonte, pelo mesmo espírito. Olha só. Capítulo. Parágrafo 80, né? Aqui, ó. Por isso que os protestantes estudam o catecismo. Porque eles odeiam esse catecismo. Porque o catecismo mostra a fé que os apóstolos proclamaram e anunciaram. O ensinamento dos apóstolos está até hoje no magistério, a tradição, de acordo com a escritura. Segundo Tessalonicenses 3,15. Aqui, ó. Parágrafo 80, né? Olha só que interessante, ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, integralmente unidas, ó. E comunicação, ó. Unida. Não está acima do magistério, nem abaixo do magistério. Unida. Por quê? Para não ter divisão. É a mesma fonte. É o mesmo Espírito Santo. As apóstolos ali, eles tornam público através do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar. Espírito Santo. Soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus é o Espírito Santo. João 20, 21, 23. Pois, provida ambos da mesma fonte, ó. Divina. Forma de um certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os dias até o fim dos tempos, ó. Todos os dias até o fim dos tempos, ó. Mateus 28, 20. É porque os protestantes têm essa... A Bíblia, eu só acredito na Bíblia, porque a Bíblia vem primeiro com o magistério. A Bíblia é o manual da fé, mas a Bíblia vem da onde? Do magistério, da fonte, que jorrava ali do magistério, da igreja. Então, a igreja surge a tradição, pregação oral e depois a escritura. Vamos dizer aqui, como vai dizer aqui no catecismo, ó, muito diferente que Silas Malafaia, muito diferente que esses fundadores de homens falam, ó. Aqui, ó.
Catecismo, a tradição apostólica, ó. A pregação apostólica, ó. 76, ó. Página 33, ó. De acordo com a Escritura. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras. Atos Apóstolos 2,14, ali oral. Não tinha um Novo Testamento, o cânon bíblico do Novo Testamento. Oralmente, pelos apóstolos, que na pregação oral. Por exemplo, e ação transmitiram aquelas coisas que eu receberam das palavras, das convivências e da obra de Cristo. Ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo. Ó. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Está falando aqui algum protestante? Tinha alguma igreja protestante aqui? Não. Vieram a pregação oral pelos apóstolos, depois por escrito, através do magistério. Então, a Bíblia não está acima do magistério, nem o magistério acima da Bíblia. Está unido, entretido, porque ambos vêm da mesma fonte divina. Mesma inspiração. Espírito Santo. Foi confiado a quem? Foi ali a igreja que Martinho Lutero fundou, se revoltou em 16 séculos de atrás, em 1700. A verdade está na Mundial, na Assembleia, na Triangular, dos Adventistas, não. Foi confiado a quem? Que segue o fundamento dos apóstolos. Está sob esse magistério, que tem a chave de ligar e desligar. Fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. E doutrina dos apóstolos, as apóstolos 42, precisa ver nas doutrinas dos apóstolos. Aqui, ó. Catecismo 77. Ó, 77. Ó, 77, né? Continuando na sucessão apostólica. Ó. A continuação da sucessão apostólica, que é os bispos dessa atualidade, né? Não a pastores. Não a igreja vinda de homens. Somente Bíblia, somente Escritura, somente a graça, somente a fé. Não. Paulo discorda disso. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado. Eu vivo na igreja, ó. Não na igreja, ó. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A eles transmitiram de seu próprio encargo de magistério. Como efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial. Nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão. Continua até a consumação dos tempos. Olha só. Igreja. 78, ó. Cara, quando eu passei a ler esse catecismo, quando eu comecei a entender o catecismo, aí eu comecei a entender como funcionou a pregação do magistério. Como os apóstolos pregou, como os apóstolos manteram a integridade. Que eu vejo muito diferente hoje em dia, nessa atualidade. Essas divisões, que tem revelações, que tem visões, que fundam igreja. Eu sou apóstolo, eu sou... Fora da Escritura e da tradição. Somente a Bíblia. Contradição. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição. Porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora internamente ligada a ela, por meio da tradição. A igreja, em sua doutrina, viva o culto perpétuo e a transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivífica desta tradição, cuja riqueza se difunde na prática e na vida da igreja crente e orante. Olha só, o 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente a diácono como a esposa de seu delito. Filho e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva o Evangelho ressoa na igreja e através delas no mundo leva os crentes à verdade. Toda e faz habitar nela abundantemente a palavra de Cristo. Aqui você começa a entender, começa a ser um apologeta católico, começa a defender a igreja com a Escritura e a tradição. Porque a Escritura e a tradição magistério te dá esse respaldo, título 9, combater aquele contradiz da sã doutrina. Porque a tradição, o magistério, a tradição e a Escritura é infalível. Somente a Escritura
É brecha para fazer divisão. Uso pessoal, doutrinas de homens. Igreja vinda de homens. Que se contradiz somente a Escritura. Por isso que surgiu as igrejas protestantes. Porque só se baseou só na Escritura. Então, se você só se basear na Escritura, você vai entrar em contradição. E vai começar a fundar a igreja, porque não tem a visão do magistério, que é a coluna sustentada pela verdade, 1 Timóteo 3,15, e a divina verdade e sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 3,10, que é o magistério. Sustentou todas as coisas seus pés. Efésios 1,22, Colossenses 2, Cristo é a cabeça da igreja. 1 Coríntios 2, de Deus constituiu primeiramente os apóstolos, uma hierarquia. Eles não falavam por si próprios, mas o Espírito Santo inspirava e falava das coisas que haviam. E João 16, 12 e 13, deu pastoreio a Pedro, João 21, do 15 a 17, Mateus 16, 18, 19, até o 19, sobre ti, Pedro, de frame igreja, tirarei a chave de ligar e desligar. Magistério. O Espírito Santo desce sobre essa igreja, sobre o magistério, se torna pública a igreja. Então, se você só ter uso pessoal, infelizmente, cara, o que você vê hoje em dia aí? Sila Malafaia tem uso pessoal. Edir Macedo, uso pessoal. A Jean-Luc, uso pessoal. Valdomiro Santiago, uso pessoal. Adventista, o L. White, uso pessoal. Surge as igrejas protestantes, Martinho Lutero, uso pessoal. Somente escritura. Por quê? Porque sem o magistério, sem o Espírito da verdade, essa água viva que jorra sobre a igreja, você vai apostatar da fé. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Irá fundar a igreja. Irá se revoltar contra a igreja. Foi confiado quem? Ao magistério. Foi confiado quem? Aos padres, que são sucessores. De manter o quê? A integridade. Se tiver padre saindo fora, pastor que é padre na igreja católica, né? Que tem esse pastoreio, pode corrigir, porque está fora. Está fora que os apóstolos ensinaram. Você pode repreender por causa do catecismo. Os pastores não seguem o fundamento dos apóstolos. Você pode prestar atenção, qualquer pregação de qualquer pastor, qualquer igreja protestante que você for e conhecer Atos dos Apóstolos, você vai ver, cara, eles não mantêm a tradição da igreja, que tem mais de 2000 anos de história, tradição e mistério. E vai durar até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos, até a vinda de Cristo, que vai ser rebatada a sua esposa, a sua igreja, que ele fundou, não as igrejas que homens fundaram, que é o catecismo. Por isso que os protestantes, ele odeia esse catecismo, porque a doutrina da igreja rebate ele, refuta eles. Só o catecismo da igreja refuta qualquer protestante que você vê na atualidade, por mais doutor, teólogo que seja. É somente a Bíblia, a tradição da igreja, o magistério. É escrito em 3:15. A tradição também mostra. Os padres apostólicos acreditavam nisso, que são sucessores dos apóstolos, os bispos, que têm autoridade, têm o respaldo de manter a integridade. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Por isso que surgiu as divisões, porque se apartou da visão do magistério, da tradição, tem somente a escritura. Por isso que surgiu. E cada dia surge mais. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Eu amo a Igreja Católica. Que o caminho da salvação está nela. As Apóstolos 2:47. Estavam outros ao caminho da salvação. Quando essa igreja se tornou pública. Salve Maria.